Meus amigos, apenas um conselho. Peguem as suas Bíblias, abram e sigam esse estudo a cada capítulo e a cada versículo. Paz e graça! Hoje, entramos em uma nova fase do canal. Pausamos temporariamente a série Alimento Diário e vamos navegar nessa série cujo título é Estudos de Seitas e Heresias. Vamos analisar e tirar algumas conclusões sobre essas religiões. Vamos abrir um parênteses aqui, porque religiões quer dizer uma religação com Deus. E sabemos que a única religação com Deus é Yeshua, Jesus. Dito isto, quero aqui afirmar que não temos nada contra os Testemunhos de Jeová ou alguma outra religião ou seita. E, na realidade, sobre os Testemunhos de Jeová, tenho até muita admiração por seu empenho e pela sua fé. Mas isso não quer dizer que eles estão corretos. Minha avó sempre dizia que quando fosse aprender algo, tanto na vida como na igreja, tínhamos que levar 2 sacolas, uma delas furada, que seria para as coisas que sabemos que não devemos reter em nossos corações e mente. Também quero avisar que esse estudo pode ser demorado, dividiremos em 2 ou 3 partes, conforme a necessidade. Por último, quero afirmar que esse canal não é um canal caça-níquel ou caça-like, nem de inscritos, mas se puder ajudar, pois para ser difundida essa palavra, existe um mecanismo do YouTube e ele direciona para os vídeos com mais likes ou comentários e curtidas. Então, se você puder ajudar a gente, dando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho e até compartilhando essa mensagem de Jesus Cristo, porque isso aqui é um estudo da Palavra de Deus. Por isso, nos apoie compartilhando esse canal, as mensagens e também se inscrevendo nele. Ative seu sininho e se inscreva nesse canal. E, o mais importante, compartilhe, ok? Vamos começar após essa introdução. Antes, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos dê discernimento. Senhor, meu Deus, Pai amado, Tu és fiel, Tu és digno de toda honra e toda glória. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos dê discernimento espiritual, nos revela, Pai, a cada palavra, Senhor. Abre a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco. Diz o escritor que a Bíblia é o único livro em que você lê e o escritor está junto ao seu lado te ensinando. Amém? O que é uma seita? Um conceito secular diz que seita, isso segundo ao dicionário Aurélio, deriva do termo latim secta, que significa seguidor. Geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar, vamos dizer assim. Já no cristianismo, o conceito é um grupo de pessoas que diferem dos ensinamentos e ideias de Jesus e das escrituras sagradas. Como saber se uma igreja é ou não uma seita? Evangélicos são considerados aqueles que acreditam nas doutrinas essenciais da Bíblia, principalmente as que dizem a respeito do trabalho de Jesus, o que ele fez. Ed Gibbs escreveu o livro Church Next, que creio eu a tradução seja a próxima igreja. Vou abrir aspas para ele, tá? Podemos definir igrejas evangélicas como aquelas que têm se comprometido com certos fundamentos teológicos inegociáveis. Isto inclui a natureza de Deus, primeiro, a natureza de Deus revelada como 3 em 1 na dita Trindade. Segundo, os evangélicos creem na singularidade de Jesus Cristo como Filho de Deus e que é completamente divino, contudo, tornou-se plenamente humano através de sua encarnação. Terceiro, eles mantêm a crença de que Deus escolheu revelar-se a si mesmo para a humanidade através dos seus atos poderosos e a palavra falada fielmente registradas nas Escrituras Sagradas e supremamente revelada na pessoa de Jesus Cristo. Quarto, eles insistem na necessidade universal da salvação e na singularidade do trabalho salvador de Jesus Cristo para trazer perdão, livramento, regeneração, adoção e santificação e a vida eterna. Eles são encorajados pela segurança e a esperança do retorno pessoal de Jesus, o Cristo. Sexto, eles afirmam que todas as pessoas irão prostrar-se diante de Deus no julgamento final. São estas convicções inegociáveis que constituem a base para a dedicação dos evangélicos à evangelização mundial.
Vamos reafirmar algumas características de uma seita? Primeiro, substitui Jesus por um líder humano ou nega a plena divindade de Cristo. Segundo, substitui a Bíblia pelas tradições humanas ou por crenças consideradas heresias na Bíblia. Terceiro, usa da coerção para fazer com que seus seguidores sigam suas posições, bloqueando assim a liberdade de escolha e até mesmo o céu. Portanto, definir se uma igreja é ou não uma seita é necessário usar os critérios teológicos, como os que foram apresentados por Ed Gibbs no texto acima. Cada sincero pesquisador da verdade deve analisar os ensinamentos e práticas de uma determinada organização e chegar à sua própria conclusão. Para isso, é preciso pedir ao Espírito Santo o entendimento e a iluminação para discernir bem estes assuntos. O fato de um movimento ser taxado ou considerado popularmente como seita não quer dizer que seja. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi acusado de pertencer a uma seita. Veja, porém confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Atos, capítulo 24, versículo 14. É preciso lembrar que estamos todos imersos na grande guerra entre o bem e o mal. Como numa guerra real, existe a informação e a contra-informação. Satanás, o inimigo de nossas almas, quer conseguir com que o erro pareça ser verdade e a verdade pareça ser um erro. Em Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz: por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. O fato de Paulo ser acusado de pertencer a uma seita não demonstra que ele pertencia a uma seita. Nós sabemos que ele seguia o caminho ensinado por Jesus e os apóstolos. Dessa forma, para sabermos com certeza se uma determinada religião é ou não uma seita, temos que conferir seus ensinos como a fonte de toda a verdade. Qual é a fonte de toda a verdade? É a palavra de Deus. Daí a importância de estudarmos com cuidado a Bíblia e submetermos a ela todo o ensino e experiência. Se algum ensino não tiver em conformidade com as verdades da Escritura Sagrada, deve ser rejeitado. Assim, diz Isaías, capítulo 8, versículo 20. Já estudamos e entendemos o conceito de seitas. Agora, vamos ver heresias. A definição secular de heresias deriva do grego airesis. Desculpa meu grego. Significa escolha, seleção, preferência e aquele que pensa ou age de forma diferente do tradicional. Quer dizer, a palavra, pelo menos em grego, não é ruim, né? Assim como secta. A definição tanto da Igreja Católica como a protestante é que heresia é a oposição às mensagens ensinadas por Jesus Cristo. Uma heresia consiste na negação ou dúvida por parte de um cristão ou não de alguma verdade que se deve crer com fé divina. A palavra heresia hoje em dia é levada como algo que ofende a fé de uma pessoa, ideologias tidas como falsas ou rejeitadas pela Igreja, ofensas religiosas, aquilo que desrespeita ou ofende uma religião, preceitos contrários aos estabelecidos pela Igreja e quaisquer instituições contrárias aos preceitos religiosos. Vamos ler aqui alguns sistemas doutrinários que colocamos como heréticos. Desculpa o termo. Vamos começar pelo o que estamos estudando, o jeovismo, que seria os testemunhos de Jeová. Eles ensinam que só os 144.000 salvos formarão a igreja triunfante. Ensinam o aniquilacionismo, que é a aniquilação da alma. Ensinam que Cristo não é Deus. Agora o calvinismo, vejam só. Calvino ensinava o fatalismo. Todos os acontecimentos são fixados com antecedência por Deus. A expiação limitada. Cristo morreu apenas por alguns eleitos. Dupla predestinação. Deus predestina pessoas tanto para a salvação quanto para a perdição eterna. Mormonismo, que seriam os mormons,
Ensinam que o livro de Mórmon é divinamente inspirado. Ensinam que o Pai e o Filho possuem corpos. Possuem corpos. Ensinam que Cristo e o diabo são irmãos. Adventismo. Ensinam a necessidade da guarda do sábado para obter a salvação. Ensinam também o aniquilacionismo, que ensina que os perdidos serão aniquilados. Ensina que foi Satanás quem levou nossos pecados e não Cristo, dentre outros. Meus amigos, eu quero deixar claro que eu respeito a cada pessoa que frequenta esses templos, ok? Estou falando aqui de ideias, não estou falando aqui de pessoas, ok? A Bíblia e traduções do Novo Mundo. Conflitos e heresias. No começo, as Testemunhas de Jeová utilizavam a Bíblia King James, encomendada pelo rei protestante James, pois naquela época a Igreja Católica tinha o monopólio das Escrituras Sagradas e proibia qualquer cópia. Deixando isso claro, os Testemunhas de Jeová utilizaram essa versão, que por sinal é considerada uma das melhores. No entanto, conta a história que um dia Russell, o criador desta religião, entre aspas, decidiu traduzir a Bíblia, mas ele traduziu do inglês para o inglês. Quer dizer, apenas copiou, e as partes que não lhe agradavam, teologicamente, ele tirou ou modificou. Também conta a história que certo dia Russell chegou ao culto das Testemunhas de Jeová e disse aos seus membros para abrir as Bíblias, e começaram a corrigir a tradução da Bíblia King James, conforme a instrução de Russell. Verdade ou não, há indícios que levam a fatos que isso acontecera. Vamos falar mais para frente. Quero deixar aqui um adendo, só para frisar que Russell, ele parou de estudar aos 14 anos, no ensino médio talvez, não tinha nenhum conhecimento teológico. As Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é uma criatura, um Deus menor. Assim como adventistas, eles acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel, o profeta maior. O fundador da Sociedade Torre de Vigia, Charles Taze Russell, nasceu em 16 de 2 de 1852, nos Estados Unidos. Com 18 anos, organizou um estudo bíblico. Em 1874, fundou formalmente o movimento Russelita. Em 1879, começou a publicação do periódico Torre de Vigia de Sião, hoje chamado Sentinela. Russell e Maria Russell tiveram problemas matrimoniais. Maria Russell acusou o profeta maior dos Testemunhos de Jeová de indignidades no casamento. E essas indignidades parecem que ultrapassaram o âmbito do convívio conjugal, assim terminando o casamento. A então Torre de Vigia dizia em uma nota que era pela postura da esposa e outros por diferenças teológicas. Com a morte de Russell, em 1916, o juiz Joseph Franklin Rutherford, que nasceu em 1869 e morreu em 1942, tornou-se o segundo presidente da sociedade, a história que eles querem esquecer. Aqui está um desenho que os próprios Testemunhos de Jeová fizeram para explicar a sua crença. Este é um desenho banido pelos Testemunhos de Jeová. As Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus Cristo é uma criatura espiritual, um super-anjo, a primeira criação de Jeová Deus, que antes de vir à Terra como um homem, existia no céu como Miguel, o arcanjo. Jesus começou originalmente como o Logos, Verbo, ou Miguel, o arcanjo. Eu tenho a força. Que então veio à Terra como filho nascido de Virgem Maria. Era um homem perfeito, sem pecado. Mas era apenas um homem, desprovido de qualquer divindade. Jesus andou pela Terra como um homem, tornando-se a Cristo apenas quando foi batizado. As Testemunhas de Jeová desprezam a cruz, dizendo que é nada mais do que um símbolo pagão usado pela cristandade apóstata. Em vez disso, ensinam que no final do seu ministério, Jesus morreu não em uma cruz,
mas em uma estaca vertical. O corpo de Cristo foi então colocado em um túmulo, onde foi desintegrado por Deus, totalmente destruído para sempre. Jesus foi então recriado pelo Pai. Antes de ir para o céu, ele se materializou em diferentes corpos, em diferentes ocasiões, para convencer seus discípulos e outros de que ele realmente havia ressuscitado. Jesus retornou para o seu Pai no céu, onde mais uma vez ele se tornou Miguel, o arcanjo. Ele nunca mais voltará na terra de forma visível, mas agora dita as regras invisivelmente no céu. Quando ele executar o juízo sobre o mundo em Armagedon, ele destruirá todos, menos as fiéis testemunhas de Jeová. Jesus, aliás Miguel, permanecerá sempre invisível para aqueles na terra e será visto apenas pelas 144 mil testemunhas de Jeová escolhidas para reinarem com ele no céu. A história que eles querem esquecer. A origem das testemunhas de Jeová. Vejam esse vídeo e tirem suas conclusões. Tudo começou na Pensilvânia no final dos anos de 1800 com Charles Taze Russell, influenciado por um pregador do segundo adventismo. Russell iniciou seu próprio grupo de estudos da Bíblia, um pequeno grupo que acabaria por crescer e se transformar na Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, tomado diretamente pelas especulações proféticas de Nelson Barbour, um nova-iorquino do segundo adventismo. Russell afirmou que em 1799 o mundo havia entrado no tempo do fim, e em que em 1874 Jesus Cristo retornou invisivelmente e que o mundo viria a terminar no ano de 1914. Em 1879, Russell, com 27 anos de idade, ficou totalmente convencido que essas datas foram dadas por Deus e vendeu seu próprio negócio de roupas para seguir um novo rumo. Com pouca experiência e conhecimentos teológicos, ele começou a impressão da revista A Torre de Vigia de Sião e o Arauto da Presença de Cristo, conhecida hoje como A Sentinela. Esta publicação, que tem crescido de uma impressão de 6.000 cópias a bem mais de 288 milhões de exemplares anualmente, dedicada às principais crenças das testemunhas de Jeová. Durante seu tempo de vida, Russell escreveu uma grande quantidade de literaturas, incluindo uma série de volumes intitulada Estudos das Escrituras. De acordo com Russell, ninguém poderia compreender a Bíblia sem estes livros, e ler a Bíblia por si só conduziria o leitor a uma escuridão espiritual. Um dos ensinamentos de Russell é que a Grande Pirâmide egípcia foi designada e colocada ali por Deus como a segunda testemunha ao lado da Bíblia. Seria um instrumento para revelar seu grande plano das eras para a humanidade. Suas medidas indicam a duração do ano, o peso da Terra, a distância até o Sol e etc. Russell acreditava que as suas datas e cronologias foram confirmadas pelas medições do interior das passagens da Grande Pirâmide. De acordo com Russell, as passagens indicam a 1914 como o ano em que o mundo todo ia acabar. Finalmente, 1914 chegou. E passou. Russell e seus seguidores não foram arrebatados da terra, e o fim não havia chegado. John Knight, que na época tinha 15 anos, relembra o que veio depois.
Quando 1914 chegou, naturalmente mudaram seus pontos de vista, tal como tiveram que refazer alguns anos mais tarde. A data foi alterada para 1915, depois para 1918. Certamente, o Armagedon parecia estar ao dobrar a esquina, mas em 1916, Charles Taze Russell morreu, doente, fraco e desapontado. Uma enorme pirâmide de pedra permanece até hoje sobre a sua sepultura, com uma recordação de suas embaraçosas e falsas profecias. Através da manipulação política internas, Joseph Franklin Rutherford, um advogado de Missouri, que se auto-intitulava juiz, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados em 1917. Em 1918, o juiz Rutherford fez um discurso intitulado "Milhões que agora vivem jamais morrerão". Foi o início de uma campanha mundial de recrutamento, chamada de Campanha dos Milhões. Não muito surpreendente, foi proclamado a próxima destruição do mundo existente. Iria acontecer logo, em 1925. Com base nas promessas estabelecidas na palavra, temos de chegar à conclusão positiva e indiscutível que milhões que agora vivem jamais morrerão. Em 1920, o livro Milhões foi publicado. Nele, Rutherford afirma que a Bíblia revelou que em 1925, Abraão, Isaac, Jacó e outros antigos homens fiéis viriam a ser ressuscitados para reinarem como príncipes sobre um novo paraíso terrestre. Convencidos de que a profecia de Rutherford era verdadeira, muitas testemunhas venderam suas casas e empresas e pegaram a estrada, vivendo em carros, caminhões, como ambulantes indigentes, a fim de propagar a advertência. Como 1925 aproximava-se, alguns agricultores se recusaram a cultivar, porque acreditavam que o fim estava próximo. Finalmente, 1925 chegou, e como em 1914, nada aconteceu. Mais uma vez, a profecia da Sociedade de Torre de Vigia provou ser falsa. Assim como Russell e Rutherford se apegou tanto a essa história que ainda acreditava que o fim estava mesmo ao virar da esquina. Em 1929, o juiz mandou construir essa mansão palaciana. Estava destinada para Abraão, Isaac e Jacó, para que estes homens dignos tivessem um lugar para morar quando fossem ressuscitados. Localizado em um exclusivo bairro de San Diego, foi chamado pelo nome de Bet-Sarim. Em hebreu, quer dizer Casa dos Príncipes. O mundo entrou na Grande Depressão. Mas Rutherford vivia como um milionário, passando os meses em inverno em Bet-Sarim e viajando para a Europa. Os americanos sofriam através da pobreza e privação, enquanto Rutherford gozava do uso de 2 Cadillacs 16 cilindros. Para Rutherford, a Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados se tornou uma corporação de petróleo. Novos livros e literaturas derramavam como um dilúvio e eram vendidos de porta em porta pelas fiéis testemunhas. Ele dirigiu seus seguidores para o trabalho duro para o Senhor e aconselhou os jovens casais a não se casarem, a fim de colocarem todas as suas energias para proclamar o reino. Até mesmo fonógrafos portáteis foram utilizados nas portas, porque as pessoas foram induzidas a acreditar que o cristianismo é a religião e a religião são as mesmas coisas. Em todo o mundo, zelosas testemunhas pararam em frente às igrejas nos domingos, portando cartazes que diziam: a religião é o laço e extorsão. Mantendo-se a par dos tempos, a sociedade construiu a sua própria estação de rádio, e por volta de 1933, 403 emissoras nacionais transmitiram os ataques abusivos de Rutherford ao clero, políticos e indivíduos a quem ele se referia como gananciosos comerciantes. No rádio e na página impressa, ele continuava afirmando que o fim estava apenas alguns meses à frente. Finalmente o fim chegou, mas somente para Rutherford.
morte. Ele morreu em 1942 em Betsarim. A casa que construiu se tornou um luxurioso testemunho ao nome de Deus. Em retrospectiva, talvez o único testemunho que essa mansão deu foi a da invalidez dessa falsa profecia. Em 1948, a sociedade vendeu a propriedade discretamente, encobrindo assim um capítulo embaraçoso de sua história. Hoje, a maioria das modernas testemunhas de Jeová nem sequer imaginam que Betsarim uma vez existiu. Com a morte de Rutherford, a era de ouro das personalidades carismáticas também passou. Hoje, usando as inquietudes e os temores de uma guerra nuclear, a Sociedade de Torre de Vigia é uma gigante corporação multinacional que propaga sua mensagem de consolação em todos os lugares. Entre Deus e milhões de testemunhos de Jeová está um conselho autocrático de governo, o corpo governante. As testemunhas de Jeová acreditam que a palavra de Deus é canalizada para a humanidade apenas através desta comissão, e estes homens as governam com uma autoridade indescritível. Cada testemunha de Jeová está sujeita a esta ditadura desde o nascimento e até a sepultura. Muito comprometedor. Vamos deixar pontualmente em que acreditamos. A Bíblia fala claramente que Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, mas enfatiza que há um só Deus. Se usássemos a matemática, a Trindade não seria 1 mais 1 mais 1 igual a 3, mas sim 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Deus é um Deus triuno, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus, o ministério da Santíssima Trindade. Com a própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová, é possível concluir que Deus e Jesus são apenas um. Nestes textos, não abordo o Espírito Santo, mas concluímos que ele também é Deus. Chegaremos lá. Primeiro, pois, se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é o Senhor, e no seu coração tiver fé que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Só enfatizando que isso daqui é uma Bíblia dos próprios Testemunhos de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Pois, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. E aí fica a pergunta, mas é Jesus ou Jeová? Qual é o verdadeiro nome que salva? Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ler o próximo. Vamos enfatizar que essa Bíblia é dos próprios Testemunhos de Jeová. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Santo Pai. Vigia sobre eles por causa do teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, vigiava por eles, por causa do teu nome, o nome que me deste. E eu os protegi, e nenhum deles foi perdido, exceto o filho da destruição, para que se cumprisse a passagem das Escrituras. João, capítulo 17, versículo 10 e 12. Assim diz Jeová, seu resgatador, que o formou desde o ventre. Eu sou Jeová, aquele que fez tudo sozinho. Estendi os céus, e eu estirei a terra. Quem estava com ele em João, capítulo 1, versículo 1? Pois, por meio dele, Jesus, foram criadas todas as... Os Testemunhos de Jeová colocam outras coisas. Mas o correto é todas as coisas. No entanto, ele estava junto. Por meio dele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as
outras coisas? Não, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ué, mas aqui nos Testemunhos de Jeová não está dizendo que Jeová fez tudo? Bom, fica aí a pergunta. Jeová, a qual o feliz e único poderoso Senhor fará no tempo determinado para isso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É claro que em Apocalipse está se falando de Jesus. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez os sistemas de coisas, ou todas as coisas. Eles mudaram aqui também. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Em resposta, Tomé lhe disse a Jesus, meu Senhor e meu Deus. João, capítulo 20, versículo 28. Adoração? Um hebreu, um israelita, em adoração para uma pessoa? Eu acho que não aconteceria não. Mas vamos para o próximo. Vamos abrir um parênteses aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Uma observação. Como já dissemos, a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, tem uma história peculiar. A maioria dos estudiosos eruditos dizem que a Bíblia dos Testemunhos de Jeová são as que têm menos adulterações baseada na Bíblia King James. Mas, infelizmente, as adulterações que nela contém são absurdamente prejudiciais para o Evangelho. Reza a lenda, em algumas biografias, que um dia, sem mais nem menos, um certo ancião pediu a seus membros que abrissem a Bíblia King James, a qual eles utilizavam, e pediu que riscassem textos e modificassem outros. Como já disse, se é verdade ou não, Deus sabe. Conclusão: se você adora Jesus e não crê que Ele e o Pai sejam um só, você é politeísta. Adora dois ou mais deuses. Esse dogma foi criado há muito tempo atrás. A não divindade de Jesus foi várias vezes refutada na história, tanto no gnosticismo, tanto no catolicismo. Jesus alguma vez disse ser Deus? Alguns textos das Escrituras que o próprio Messias declarou ser Deus. Desde a antiguidade, uma seita gnóstica já atacava a divindade de Jesus, e próximo ao ano 325, um bispo chamado Ário, místico, bom orador, com grande habilidade dialética, introduziu esta teoria gnóstica na alta cúpula, chegando até mesmo no imperador Constantino. Seu principal debatente era o bispo Anastácio, que provara a divindade e a unicidade de Jesus, Deus e o Espírito Santo. A fonte está em William Thomas Walsh, Philip II, na edição Espasa, Calpe, página 266. Um parênteses, alongando um pouco essa história, há de se convir que quando Constantino decreta o cristianismo como a religião oficial de Roma, professores, filósofos, pensadores e oradores e a elite da ciência foram automaticamente introduzidos como líderes do cristianismo, com as suas conversões um tanto rápida, por motivos múltiplos, assim colocando essas pessoas como novos instrutores, dando espaço ao gnosticismo. Aqui há um porém que explicarei no final, pela expressão eu sou, que para o contexto não muda o sentido da história. Na realidade, só reforça. Quando Moisés perguntou o nome de seu Elohim, Deus, ele disse, eu sou quem sou. Eu sou e serei. Diga a eles, os filhos de Israel, que eu sou me enviou a vós. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Observação. Quem conhece o contexto histórico de Israel sabe que os judeus não pronunciam o verbo eu sou. Nunca, até nos dias de hoje. É proibido, pois apenas Deus é o eu sou. Mas nesta passagem, Jesus diz quem ele é.
Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João, capítulo 8, versículos 57 ao 59. Na continuação dos versículos, os fariseus e saduceus tentaram matá-lo. Por que motivo? É claro, ele disse o verbo proibido, como se dissesse: Eu sou Deus. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto faço como meu Pai me ensinou. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João, capítulo 13, versículo 12 ao 14. Para deixar claro, muitos creem, e na minha visão corretamente, que o termo utilizado em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, seria correto desta forma: Erie, Asher, Erie. Erie seria o verbo ser no futuro. Logo, podemos dizer que a tradução poderia ser feita eu serei, ou seja, eu serei o que serei. Eu serei me enviou a vós, sendo que o verbo ser no presente não existe em hebraico. Este texto de Filipenses é com toda certeza explícito e não há como negar a sua unidade com o Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, hein? Olha a palavra, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Deus? E chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Vamos ver alguns textos que confirmam a divindade e unidade de Jesus e Deus. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que o cure da sua lepra? 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus, capítulo 8, versículo 2 ao 3. Os discípulos curaram segundo o nome de Jesus, por intermédio do mesmo. Então, aqui nessa passagem, que o próprio rei de Israel confirma que só Deus pode curar, pode matar ou vivificar. E na passagem, em Mateus, diz que Jesus curou um leproso. O que entendemos então? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. João para o anjo: E eu lancei-me em seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse, capítulo 19,
versículo 10. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É ele. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 16. Segunda parte, Jesus é Deus? E vamos para mais versículos. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 9. Porém, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Jesus disse: Eu e o Pai somos um só. João, capítulo 10, versículo 30. Quem me vê, vê aquele que me enviou. João, capítulo 12, versículo 45. E dará à luz um filho, chamarás o nome de Jesus, Yoshua, Yahushua, Salvador. Deus é o nosso Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Observação: de quem é o povo? É de Deus ou de Jesus, que hipoteticamente é um anjo, pelos testemunhos de Jeová? Terceira parte: Jesus é Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Os seguidores mais antigos de Jesus, todos eles pareciam estar convencidos de que Jesus era realmente Deus em forma humana. Paulo disse: Ele é a imagem do Deus invisível. Nele, a sua totalidade teve o prazer em residir. Tomé o adorou, meu Senhor e meu Deus. João disse que Jesus criou o mundo. Pedro disse que todo aquele que acreditar nele tem os seus pecados perdoados através do seu nome. Mas só Deus pode perdoar pecados. Ou estou errado? O texto que corrobora é: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos, capítulo 2, versículos 5 ao 7. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Deus dizendo: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro de teu reino. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Hebreus, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Eu acho que nessa parte fica totalmente visível que Jesus é Deus. Porque os testemunhos de Jeová descrevem Jesus Cristo como tendo os mesmos atributos do Pai. Primeiro, atributos de Jeová. Mas tu, ó Jeová, permaneces para sempre, e eles deixarão de existir. Mas tu permanecerás, e eles se gastarão como uma roupa. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Salmo 102, 12 e 25, 27. Segundo, em Hebreus 1, Jeová cita o texto de Salmo 102, mas agora
para descrever os atributos de Jesus. Mas a respeito do Filho, ele diz, o Pai está dizendo, eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Eles se gastarão como uma roupa, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca chegarão ao fim. Hebreus, capítulo 1, versículo 8, do 10 ao 12. Parece que tem os mesmos atributos. Vocês concordam comigo? Tanto em Salmo 102, que cita Deus, tanto em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, do 10 ao 12. Isto está escrito na Bíblia, tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, ok? Quem é o único digno de toda adoração? Diante de quem todo joelho se dobrará? O apóstolo Paulo, com todos os seus anos de estudo do Antigo Testamento e ainda com a inspiração do Espírito Santo, cometeu uma blasfêmia ao citar um versículo de Isaías para se referir a Jesus Cristo? Se Jesus não é Deus, e se Deus não é Jesus, como explicar essas passagens acerca de Jeová? Voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra que sai da minha boca é verdadeira e não voltará atrás. Diante de mim todo joelho se dobrará. Isaías 45, versículo 22 ao 23. O apóstolo Paulo cita Isaías para descrever a adoração devida a Jesus Cristo, a fim de que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 10 ao 11. Ué, todo joelho se dobrará perante Jeová ou Jesus? Se Jesus não é Deus, certamente Deus não compartilhará a sua glória com outro. Veja Isaías 42, capítulo 8, e compare com a versão de João, capítulo 17, versículo 5. Erro da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Tradução contra a divindade de Jesus. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador, Jesus Cristo. Então vamos lá. Colchetes quer dizer que não existe a palavra, foi acrescentada, o do. Então, seria assim. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não existe esse do. Aqui, fala claramente, os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. Colchetes duplo surgem a existência de interpolações no texto original. Uma das maiores heresias dos Testemunhos de Jeová, na realidade de sua Bíblia, é essa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. E a palavra era um minúsculo Deus. Olha os colchetes aí de novo. Quer dizer, essa palavra não existe. Estava no princípio com Deus. Vamos ver outras heresias? Colossenses, capítulo 1, do 16 ao 17, diz: nos livrou da autoridade da escuridão e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, por meio de que temos o nosso livramento por resgate, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas, todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as, de novo, outras coisas. Não existem essas outras. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também, ele já existia antes de todas as outras coisas, de todas as coisas. E por meio dele, todas essas outras já está ficando chato, né? Todas as coisas vieram a existir. E ele é a cabeça do corpo, que é a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é o primeiro em todas as coisas.
Bom, aí já vemos que essas outras não existem. Se você confirmar na sua Bíblia, ela não existe. Um exemplo claro é o caso de Colossenses, capítulo 1, dos 16 ao 17, que diz o ensino da seita Testemunha de Jeová, que Jesus Cristo é um ser criado, portanto, não é possível que todas as coisas fossem criadas por Jesus. Portanto, de 1961 até 2013, a palavra outros eram inseridas com colchetes, outras, deixando claro ao leitor que a palavra outras não constava no original, e sim uma tentativa dos tradutores a fazer com que o texto alinhasse com os ensinos da seita. Entretanto, a partir de 2013, a versão atualizada da tradução do Novo Mundo tirou os colchetes e consta da seguinte forma, nessa que você está vendo acima. Mas, por que inserir palavras dos tradutores como texto inspirado? Inclusive na versão interlinear no site oficial dos Testemunhos de Jeová consta o grego sem a palavra outras, e sim todas, ao. Confere. Maçonaria e os Testemunhos de Jeová. Esse é o túmulo de Russell. Nesse túmulo, nota-se a cruz do deus Tammuz, que ele mesmo dizia que não era a cruz de Jesus, a coroa, que é um símbolo maçom, e a maçonaria. Algumas pessoas mostram fortes indícios que Russell era um maçom. No entanto, alguns testemunhos de Jeová dizem que era incoerente essa afirmação, pois Russell era totalmente contra a imortalidade da alma, sendo que os ditos maçons são a favor da alma eterna. Na realidade, os maçons são um grupo que cada pessoa tem a sua religião e expressam lá dentro a mesma forma de pensar. No entanto, nem todos acreditam que a alma é eterna e nem todos acreditam que a alma morre. Fato é que Russell fez várias pregações dentro da maçonaria e frequentava. Então, pela simbologia da pirâmide e a simbologia da cruz e da coroa, há fortes indícios que levam a crer que realmente Russell era um maçom. Em quem exatamente temos salvação? Quem é o único Salvador? Seria Jeová? Eu sou Jeová, e além de mim, não há Salvador. Eu anunciei, salvei e divulguei isso quando não havia nenhum Deus estrangeiro entre vocês. Isaías 43, do 11 ao 12. Não fui eu, Jeová? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 21, 22. Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 11 ao 12. Meus irmãos, concluímos fatalmente que os testemunhos de Jeová não são, infelizmente, uma religião, e sim uma seita, pois eles seguem ensinamentos contrários às Escrituras. Eu deixo para vocês para reflexão 1 João capítulo 2, versículo 23, que diz: qualquer que nega o Filho, também nega o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. E mais um tópico que é muito relevante às teologias e ensinamentos dos Testemunhos de Jeová, eu quero fazer esse próximo estudo, que é o tetragrama e o verdadeiro nome de Deus. Na realidade, firmemente não sabemos verdadeiramente o nome de Deus, mas algumas contradições vêm nos levando ao erro. E falamos muitas vezes nomes que são teorias e que não foram efetivamente confirmados por ninguém. No hebraico, escrevia-se somente com consoantes. As vogais eram somente pronunciadas, isso é, as vogais eram transmitidas através das gerações do povo de Israel. Oralmente, através das gerações do povo de Israel oralmente, e não de forma escrita, visto que a escrita da língua hebraica possuía apenas
as consoantes. Esse que você está vendo é o tetragrama sagrado. Os nomes Yahvé ou Yahvé, vertidos em português para Javé, ou Yehová, Yehová ou Yejová, vertidos em português para Jeová. Os nomes Yahvé, vertidos em português para Javé, ou Yehová, vertidos en portugués para Jehová. El descubrimiento de estas casas en Medinet Abu es una indicación de que estos pueblos de Canaán estaban en Egipto como esclavos. Entre la lista de los pueblos derrotados que se puede leer en los muros del templo hay una discreta inscripción que se refiere al pueblo de la Biblia. Grabado en piedra aparece el nombre de Yahu, que más adelante se convertiría en Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Los pueblos que adoraban a Yahvé eran nómadas, se llamaban a sí mismos los beduinos Sasu de Yahu. En las representaciones de su captura por las tropas del faraón Meremtá en el templo de Karnak encontramos imágenes de los Sasu, el pueblo que posteriormente se uniría a la creciente comunidad de Israel. Hoy podemos decir que el nombre de Yahu designa a este grupo nómada, así como a la región en la que pudieron asentarse, y también al Dios que adoraban. Yahu era el nombre de su Dios. Y de esta forma, Yahu también es el origen del nombre de Dios en la Biblia. O nome do Criador sempre foi Yahu. Mais tarde, os escribas criaram 3 vocalizações diferentes para ocultar a real pronúncia do mesmo. São elas: a vocalização Yehová herdou os massoréticos da palavra Adonai. A vocalização Yehovi herdou os massoréticos da palavra Elohim. A vocalização Yahvé herdou os massoréticos da expressão Hashem. Estas são as 3 vocalizações puramente inventadas. As falsas vocalizações Yehová e Yehovi, ao serem lidas no texto hebraico pelos adeptos do judaísmo, são pronunciadas respectivamente como Adonai e Elohim, fazendo com que o nome do Criador não seja pronunciado e a camuflagem dos atributos mantenha o texto adulterado. Vejam este verso do livro de Yeshayahu, Isaías, onde o tetragrama Yod-He Vav-He é vocalizado com as formas Yehová e Yehovi no meio. Vejam só que absurdo. Criaram 2 nomes, uma hora Yehová e na outra Yehovi. Quando o tetragrama é precedido pela palavra Adonai, então os escribas o vocalizam como Yehovi. Já quando o tetragrama não é precedido pela palavra Adonai, os escribas o vocalizam como Yehová. Portanto, os próprios textos hebraicos comprovam as adulterações dos escribas, os quais puseram vocalizações tendenciosas para ocultar a real pronúncia do nome do Criador. Já a falsa vocalização Yahvé, vulgo Javé, apesar de não estar presente nos textos hebraicos, herdou os massoréticos da expressão Hashem, que significa o nome, e que é usado largamente no cotidiano do sistema religioso. No dia a dia, os adeptos do judaísmo chamam o Criador de Hashem, o nome, enquanto que na liturgia, no lugar do nome do Criador é pronunciada a palavra Adonai, que significa Senhor. Por causa desse costume, as Bíblias do mundo inteiro substituem veemente todas as ocorrências do nome do Criador Yahweh pela palavra Senhor. Tudo isso foi propositalmente desenvolvido para que as pessoas não pronunciassem o nome do Criador. Mas afinal, de onde veio esse mito de que o nome do Criador não deveria ser pronunciado? Vejam. Talmud babilônico Ioma. A origem do falso costume de não pronunciar o nome do Criador vem do Talmud Ioma 39b, que diz: nossos rabinos ensinaram, o ano em que Shimon, o justo, morreu, ele lhes predisse que ele morreria. Eles disseram: de onde você tirou isso? Ele respondeu: em cada dia da expiação, um homem idoso, vestido de branco e envolto em branco, acompanhava-me, entrando no Santo dos Santos e saindo de lá comigo. Mas hoje eu estava acompanhado por um homem idoso, vestido de preto e envolto em preto, que entrou, mas não saiu comigo. Após o festival de Sukkot, ele estava doente há 7 dias e então morreu. Seus irmãos, naquele ano, os sacerdotes, se abstiveram de mencionar o nome inefável na pronunciação da sacerdotal bênção. Menorá 109b e Tosafot Sotá 38a sugerem que o nome inefável poderia ser pronunciado apenas quando havia alguma indicação de que a Shekinah repousava sobre o santuário.
Quando Shimon, o justo, morreu, com muitas indicações de que tal glória não era mais apreciada, seus irmãos não mais ousavam proferir o nome inefável. Ou seja, o mito de não se pronunciar o nome do Criador surgiu quando os sacerdotes de uma hora para outra resolveram por si mesmos ocultar a pronúncia dele. Tudo isso encontra-se registrado no Talmud, que é o comentário rabínico do Tanakh, do Testamento. Portanto, vemos nitidamente que não há respaldo escritural para que o nome do Criador Yahweh não seja pronunciado. Algumas pessoas costumam citar os versos de Êxodo, capítulo 20, verso 7, ou Deuteronômio, capítulo 5, verso 11, para defender o que a liderança religiosa fez, ocultando a pronúncia do nome do Criador com a alegação de evitar o seu uso em vão. Porém, aqueles que defendem isso provavelmente não percebem que os versos de Êxodo 27 e Deuteronômio 5:11 jamais proibiram as pessoas de pronunciarem o nome do Criador. Outra coisa, a tradução devidamente contextualizada dos versos de Êxodo 27 e Deuteronômio 5:11 nos revela que a expressão hebraica lashav, que está presente em ambos os versos, não possui o significado de em vão, como vemos hoje nas traduções de várias Bíblias. Porém, observem, não é para tomar o nome do Criador em vão ou para falsidade. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 7, encontramos duas ocorrências da expressão lashav sendo traduzida como em vão na Bíblia João Ferreira de Almeida. Entretanto, esta é uma tradução equivocada, uma vez que, analisando o texto hebraico, percebemos que a expressão lashav é composta da preposição la, que corresponde aos significados de a ou para em português, mais o substantivo shav, que corresponde ao léxico Strong 7723, que é polissímico e por isso admite diversos significados. Entretanto, um deles é justamente o de falsidade. Deste modo, a expressão hebraica lashav, presente em Êxodo capítulo 20, verso 7, significa literalmente para falsidade, mas foi equivocadamente traduzido nas Bíblias como em vão. Mas se acaso alguém ainda tiver dúvidas sobre isso, a gramática hebraica Gesênios poderá tirá-las, ao mostrar qual a correta tradução do substantivo chave presente em Êxodo 20, 7. Um bom site de pesquisa léxica e gramatical grega e hebraica é o blueletterbible.org. Neste site você poderá visualizar do lado direito um campo de busca. Neste campo, basta digitar o número correspondente ao léxico desejado, no caso H7723, que neste caso o resultado será justamente o substantivo-chave. Aqui estão listados todos os significados do substantivo-chave, que corresponde ao léxico 7723. Este substantivo, em Êxodo 27, significa falsidade. Observem a definição do léxico Strong, que escreve falsehood, que traduzido significa falsidade. O léxico Gesênios nos apresentam ainda mais detalhes sobre o substantivo-chave, chegando a citar o próprio verso em questão, que é o de Êxodo, capítulo 20, verso 7, mostrando claramente que o significado do substantivo-chave no mesmo é o de falsidade. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Paz a todos. O tetragrama aparece mais de 6.800 vezes, sozinho ou em conjunção com outro nome. No texto hebraico do Antigo Testamento, trata-se de um nome muito conhecido e que dispensava a presença de sinais vocálicos auxiliares, as vogais intercalares. Os nomes Yahvé, vertido em português para Javé, ou Yehová, vertidos em português para Jeová, são transliterações possíveis nas línguas portuguesas e espanholas, mas alguns eruditos preferem o uso mais primitivo do nome das 4 consoantes. Já outros eruditos favorecem o nome Javé, Yahvé ou Javé. Ainda alguns destes estudiosos concordam que a pronúncia Jeová, Yehová ou Jehová seja correta, sendo esta última a pronúncia mais popular no nome de Deus em vários idiomas. Como surgiram esses nomes? A formação concatenada dos falsos nomes Yehová e Yahvé, a partir dos massoréticos de Adonai e Hashem. Aqui está falando falso, mas enfaticamente não podemos dizer que é falso ou que é verdadeiro. No entanto, o que explica
Cada consoante foi tirada do nome Adonai para ser inserida no nome Yehová e Hashem para o nome Yahvé. O vídeo já mostrou e demonstrou, na realidade, que foram escondidos os nomes de Deus. E, no entanto, como surgiram esses nomes foram explicados também, porque os judeus não pronunciavam um nome divino. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 17, o versículo 7, não tomarás o nome do tetragrama ou teu Deus em vão, porque Deus, Yahvé, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deixa claro que Deus não ia tomar por inocente o que invocasse seu nome em vão, de bobeira. Mas observação, infelizmente, eles levaram ao pé da letra, sendo que o correto é não usar o nome do seu Elohim, seu Deus, em falsidade. Conforme a ordem divina, era proibido tomar o nome do Senhor em vão. Assim, temiam e temem pronunciar o tetragrama. O tetragrama, escrito apenas por 4 consoantes, Yod, Re, Vav, Re, o alfabeto hebraico antigo, não possuía vogal, como já dissemos. Na Bíblia hebraica completa, mostra alguns nomes onde a terminação ou o início começa com Yahoo. Também, o primeiro-ministro de Israel, no momento, se chama Nati-Yahu. A letra J. A letra J foi incluída muito depois, mas muito depois da época de Jesus. O emprego das letras J e V para representar I e U, consonânticos, ocorreu na época do Renascimento. Foi difundido por Pierre de la Ramée, filósofo francês reformador da lógica aristotélica. Aderiu à reforma protestante em 1561, foi morto no massacre que se seguiu à noite de São Bartolomeu, em 8 de agosto de 1572. Escreveu Instituições Dialéticas em 1543. A expressão letra ramista ficou sendo uma designação comum, dada às consoantes J e V, em homenagem a ele. Isso foi pesquisado em Pequena Enciclopédia Britânica do Brasil, Publicações LTDA. O criador da letra J, Petrus Ramos, Pierre de la Ramée, 1515 a 1572. Então conclui-se que, na época de Jesus, não existiu o J, correto? O nome Jesus tem poder. O nome Jesus, mesmo não sendo o nome do judeu de 2000 anos atrás, foi adotado. E nesse nome tem poder. O nome de Jesus é proibido em vários lugares. Centro de macumba, maçonaria, lugares do Oriente e países comunistas. Afinal, a pessoa de Jesus, Yeshua, Yahushua, sabe que o adoramos em espírito e em verdade. Eu espero sinceramente que você tenha absorvido algo desse estudo e que o Espírito Santo possa te guiar para a verdade, pois a verdade é Jesus, o Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo esteja convosco.